Muito bem, então, boa noite, pessoal. Nós estamos começando, né? Hoje é um segundo encontro do Roda da Vida como caminho para a lucidez, esses estudos que a gente vai manter às quartas-feiras, 20 horas. E a gente fez um pouquinho de silêncio agora, de meditação, e a gente vai começar fazendo prática, fazendo adorações, né? As preces, para que a gente possa sintonizar, então, a nossa motivação, sempre a gente se lembra, né? Qualquer atividade que a gente faça, é muito importante a gente estabelecer a intenção daquilo que a gente está fazendo. Então, para o nosso trabalho, para as nossas atividades do dia a dia, especialmente a prática formal, né? A gente faz é uma forma, né? Essa que a gente está propondo aqui, é a forma tibetana da gente, do budismo tibetano, da gente estabelecer essa motivação. Então, a gente vai começar com a prece de 7 linhas, a gente vai fazer uma vez em português, duas em tibetano, e depois refúgio bodhicitta. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Sindhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis, enquanto pratica seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Sindhis. Om Urjai Jin Jansan Emage Sardam Pula Yanseng Chugi Nodrubne Emma Junne Jitsun Kordu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Dadru Ki Jinji Lokji Jesu Song Guru Pema Siddhi Om Urje Yuji Jam San Pema Gesar Dompola Yatsen Choki no Drune Emma Junme Jesu Urdu Kandro Bante Kur Chichi Jesu Dadru Jingri Lokji Jesu Song Guru Pema Siddhi Om. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Suji Chonam Vajan Bardu Dani Chap Suji Dagi Jing Sojin Peso Nanchi Rola Pinchi Sanje Drupasho Sange Chodam Soji Chodam La Janju Bardu Dani Chap Suji Dagi Jing So Jin Peso Nanchi Rola Pinchi Sanje Drupasho. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Edu, que bom te ver, todo mundo. Pessoal, vocês têm praticado meditação? Não. Quando pratica, não? Então é sempre bom, né? Eu vou tentar manter isso assim, né? A gente faz as preces iniciais e depois a gente faz um pouco de silêncio, tá bom? A gente tinha feito um pouquinho de silêncio antes, mas vamos fazer de novo agora, tá? Então, a gente vai focar essa primeira modalidade de prática, que é a shamatha, permanência serena,
a meditação da gente poder ganhar a nossa mente de volta. A nossa mente, ela é caótica, a gente sabe, né? Ela fica correndo atrás de inúmeros pensamentos. Não é uma bolha, é uma borbulha, inúmeras bolhas que surgem e a gente vai pulando de referencial para referencial, né? O referente do pensamento nos catapulta, né, para dentro de uma imagem, de uma história. E a gente esquece que tem um corpo, onde é que a gente está. É como se fosse um filme, mas é um filme na tela da mente. Então, o que que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que trazer a mente de volta para casa, unir a mente ao corpo, e a respiração é um elo muito importante nesse ponto. Por isso que a gente começa, em muitas tradições espirituais e mesmo nas muitas linhagens do budismo, a gente utiliza a respiração como uma forma de unir mente e corpo, trazer o momento presente, a atenção, o foco, tá bom? Assim facilita para qualquer coisa, qualquer atividade que a gente for fazer depois. Para ler um livro, para fazer um estudo, para trabalhar, para qualquer coisa. A gente pode fazer 5 minutinhos, 2 minutos de shamatha, ajuda a mente a estar mais focada, a energia fica mais centrada, né? A mente clara, aberta, o corpo mais relaxado, tá bom? A gente vai lembrar então que a gente vai focar no relaxamento, sem se perder na mente e ficar obtusa, no sentido de ficar sonolenta. Então, a gente vai deixar esse equilíbrio, então, entre o relaxamento no corpo e a vivacidade na mente. A mente clara, límpida, tá bom? Aproveita para você já antes, né? Então, tá bom. Vamos lá, então. A gente vai fazer 5 minutos de shamatha. Eu vou conduzir um pouquinho e depois a gente vai fazer silêncio. Então, mais uma vez, encontre uma postura confortável para o seu corpo, para a sua mente. Lembre-se de manter a coluna ereta, os ombros relaxados e o semblante suavizado no face. Você pode deixar o seu olhar entreaberto, repousando a 45 graus. E vamos fazer a prática de Shamatha ou Shine, a meditação da permanência serena, o calmo repousar. Hoje nós vamos iniciar com um foco na respiração lá no abdômen. Perceba sua mente descendo em direção ao abdômen. A sua consciência permeia todo o espaço do corpo, relaxando, soltando quaisquer tensões. Inicie permitindo-se um profundo relaxamento. Então, ancore a sua atenção ao fluir natural da respiração lá no abdômen. Pode perceber que a sua mente está agitada e vai buscando os referenciais, os pensamentos. Apenas solte. Se você perceber que se distraiu, de modo gentil, retorne ao foco. Momento a momento, essa é a nossa prática. Retornar ao foco e manter o relaxamento e a clareza da mente. Vamos seguir em silêncio na prática de shamatha unifocada.
Muito bem, pessoal. A gente vai retornando. Às vezes é melhor a gente voltar a fazer prática quando a gente está sem fazer, pequena, curta, que às vezes é mais efetivo do que a gente às vezes se programar para ficar meia hora direto. Se você faz 5 minutos, consegue fazer de manhã, 5 minutos à tarde, isso tem mais efeito. E aí você traz a mente bem ali, intensamente para aquele momento, né? Aquilo mais direto, assim. Lembra de fazer esse equilíbrio, né? Que no começo o praticante vai ter esses dois obstáculos, né? Então, quando a gente for fazer a meditação, o primeiro vai ser a agitação mental. A mente está acelerada, vai ter muitos pensamentos e ela vai pular de história em história. Para isso, eu preciso desacelerar a minha mente. Daí eu vou focar na exalação, eu vou focar no relaxamento, eu posso baixar um pouco meu olhar. Essas são técnicas para a gente desacelerar o ritmo alucinante da mente, né? Então, a mente mais calma fica mais centrada. O outro obstáculo, além da agitação mental, é o obstáculo do torpor, da sonolência. Então, percebeu que a mente, ela pensa assim, ah, não tem nada para fazer mesmo, então vou dormir. Aí você começa a pescar, né? Então, esse é o momento que você tem que trazer lung, energia, brilho. Daí você tem que focar na claridade, na vivacidade da mente, no interesse da prática. Aí você foca na inspiração, você eleva mais o olhar e traz essa energia. É como se fosse uma eletricidade, um interesse. Pensa, cara, é muito bom, é muito raro que eu consiga meditar, que as pessoas encontrem o caminho, então que eu possa fazer um bom uso, né? Então eu vou lembrar, se é bom tomar um banho depois de um dia cansativo, um dia que eu suei muito, trabalhei muito, fiz muita coisa, é bom tomar um banho na mente também, na mente poder ter essa higiene interna, para ela poder se equilibrar. Então esses 5 minutos podem ser assim, um bálsamo no final do dia. Quiser fazer também quando acorda, isso é muito bom, dá aquele prumo, né, na nossa motivação do dia, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Podem ficar à vontade. Então, na semana passada a gente viu, comecinho do livro, né? Roda da Vida, a gente está lendo, Como Caminho para a Lucidez. O Como Caminho para a Lucidez está pequenininho ali na capa, mas esse é o mais importante. A Roda da Vida é o ensinamento de como é a nossa mente usual, samsárica, na experiência cíclica, quando a gente estreita a nossa condição natural búdica e a gente passa a acreditar que é uma identidade construída, limitada, que tem buscas e que tem vontades e assim por diante. Então, todo o nosso processo aqui é para a gente retomar essa compreensão, essa clareza de que nós não somos a identidade. Ao mesmo tempo, nós não vamos ter aversão às construções. A identidade ela é lúdica, né? Tudo que a gente vive na nossa experiência. Essa que é a questão, não é trazer uma visão crítica, amargurada, existencialista, aquela coisa meio assim, né? Como uma brinca, a vacuidade mal-humorada das coisas, assim, não é isso. A gente quer ver a vacuidade bem-humorada, que é o encantamento, que é a alegria, que a vida faz sentido, que a vida presta, que tudo tem muitas coisas boas, né? O reencantamento, então, mesmo com todo o sofrimento. A gente não abandona os seres, a gente não abandona a experiência do sofrimento, mas a gente aspira a superar ela, aprender a lidar melhor com aquilo. Isso é a compaixão dos Budas, né? Então, nós estamos aqui para tentar ler esse texto, contemplar a nossa experiência e tornar ele vivo. Que o nosso olhar possa se abrir, né, para essa realização que o Lama apresenta aqui para nós. Então, ele fala no começo, lá na apresentação, ele diz da importância do budismo. Que o budismo vem
com uma abordagem não proselitista, lembra, né? Não estamos querendo converter ninguém, que ela não é não sectária, ou seja, ela aceita, ela tem o aspecto da cultura de paz, da responsabilidade universal. Tudo aquilo que eu pratico, aquilo que eu semeio, é o que eu vou colher, é o que eu estou interagindo, que eu estou construindo a minha realidade junto com os seres. Então, isso é bem importante. Cada um vai perceber, né, que é muito benéfico ter essa compreensão do mundo interno, porque aonde a gente estiver vai ser útil para a gente poder lidar com o filho, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o trabalho. Aonde a gente estiver, se a gente conseguir, por exemplo, parar e observar o outro no mundo dele, isso já é muito útil. Por exemplo, eu não estou preso ao meu a visão utilitária do mundo, que eu acho que as coisas são do meu jeito e tudo deve girar a partir daquela compreensão. Daí eu solto isso, esse referencial, essa fixação. E eu me sinto mais aberto, mais amplo para entender o outro no mundo dele. Daí faz mais sentido as minhas relações, né? Eu posso ajudar melhor as pessoas assim. Tá bom? Então, isso tinha a apresentação lá do Lama. Depois a gente olhou na semana passada também a introdução, comecinho ali, né? A gente foi até na página 8 lá em cima ali. E o Lama também enfatiza aqui, né? E o Buda ficou 5 ou 6 anos, dependendo, né, da fonte histórica ali, em meditação. Depois que ele abandonou o castelo dos Sáquias e a Sodara, o Raula, né, a esposa, o filho, e foi para as práticas ascéticas, encontrou vários mestres, fez muitas meditações e foi superando aquilo, tendo a realização daqueles mestres. Se ele passou 6 anos em meditação na floresta, ele ficou mais de 40 anos caminhando e encontrando os seres. Então, o budismo pode ser visto de uma maneira superficial, né? Quando a pessoa entra num primeiro contato, como algo que é de se isolar, como é algo assim que é uma apologia ao sofrimento, uma coisa austera, um sacrifício, coisa como um arte. Daí a gente vai ver que não é esse o ponto. O Buda encontrou os seres e ajudava eles dentro da necessidade que eles tinham, independentemente da casta, de gênero, né, de escolhas, nada. Ele não esperava que a pessoa chegasse até ele num sentido assim, nível espiritual, que ele conseguisse compreender, não. Ele estava onde ele quer que ele estivesse, ele ajudava a pessoa naquilo que era necessário para ela. Então tem histórias do Buda assim, coisas muito simples, ajudando uma pessoa a se limpar, pessoa que estava mal. Ele ajuda a pessoa a se recompor. Ele ajuda a dar comida, ele ajuda a coisas muito básicas. Arrumar um lugar para a pessoa dormir, cuidar de uma criança. Então, coisa muito simples. Então, ele era a expressão da compaixão. Muito bem. E daí ele fala também, ele vamos trazer para nós que o budismo, ele não é uma tradição revelada no sentido que não é uma verdade última, pronta, acabada. Não há um dharma fixo. É assim que o Buda colocava para nós. Ele quer dizer que o Dharma é algo vivo. Você precisa compreender a realidade tal qual ela é. E aí os ensinamentos, eles acabam tendo ensinamentos provisórios que servem numa certa cultura e num certo momento, numa época e num espaço, em algum lugar. Então, por isso que o budismo acabou tomando muitas caras, como a gente conversou, né, na semana passada. Então, o budismo japonês tem um estilo, o tibetano tem outro, né? O budismo Chan na China. Então, agora o budismo no Ocidente, na Europa, na América do Norte, aqui, a gente no Brasil.
ele está tomando uma nova feição, porque o que importa, a essência do budismo é a lucidez associada à compaixão. O mestre, quando tem aquela realização, então na linhagem, né, de mestre, discípulo, ele tem a realização e ele busca meios hábeis para ajudar as pessoas nos seus contextos, na sua vida, no seu cotidiano, o que é útil para aquela pessoa, né? Tá bom? Então não é uma questão enciclopédica que a gente precisa ter uma teoria, uma erudição, não é isso. Ele vai pegar e vai direcionar os ensinamentos diretamente para nossa o nosso coração, para nossa mente e coração, né? E são instruções piedosas. Então, tem uma história do Buda que ele pega um punhado de folhas da floresta e fala para os discípulos: onde tem mais folhas, na minha mão ou na floresta? Todo mundo fala na floresta. Aí ele fala: então, o que eu ensino é aquilo que eu tenho na minha mão, é o que é necessário para a liberação dos seres, para liberar do sofrimento. A gente não precisa compreender o cosmos, e muitas coisas, a gente pode ficar procurando um monte de perguntas, isso é sem fim. E ele fala, eu ensino só aquilo que é necessário para liberar a pessoa do sofrimento, para ela compreender sua verdadeira natureza. É isso é o mais importante, que vai direto nesse ponto. Então a gente vai continuar a nossa leitura lá na página 8. Tá bom? São os três níveis de compreensão e prática dos ensinamentos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, uma colocação, pode falar, está sempre aberto, tá bom? Então vamos lá. A base dos ensinamentos budistas são as quatro nobres verdades: a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Ao estudarmos a primeira nobre verdade, vemos a questão de dukkha, de que felicidade e sofrimento são inseparáveis na existência cíclica. Na segunda nobre verdade, constatamos que as situações são construídas, são artificiais. A terceira nobre verdade aponta para a possibilidade de transcendermos essas situações. Podemos ultrapassar a existência cíclica de nascimento, sustentação da vida, decrepitude e morte. A quarta nobre verdade ensina o caminho para a liberação, o nobre caminho de 8 passos, que começa com a motivação correta e prossegue com a redução do impacto do sofrimento sobre os seres. A seguir, ampliamos nossa capacidade de ajudar os seres e desenvolvemos as habilidades de meditação. Dentro dessas habilidades, vamos até o ponto de compreender a natureza ilimitada de todos os fenômenos, internos e externos. Toda a explicação teórica está no nível que chamamos de visão. Precisamos transformar cada um desses itens em uma forma de meditação, pois existe uma distância entre entender uma coisa e conseguir transformar essa compreensão em algo vivo na nossa experiência de mundo. Essa é a função da meditação. Quando a meditação estabiliza a compreensão, tornando-a viva como uma prática em nível de corpo, energia, mente, paisagem ou mandala, passamos para a terceira etapa da ação. Tendo compreendido e praticado os ensinamentos nos três níveis, os conteúdos continuam os mesmos, mas agora, quando pensamos na primeira nova verdade, sofrimento, não pensamos mais de forma teórica. Passamos a ter uma experiência imediata, incessante. Não pensamos, oh, que pena isso, que pena aquilo, para a partir daí elaborarmos pensamentos até o ponto de podermos entender de forma mais profunda. Quando estamos no nível da ação, tão logo as situações surgem, brotam de forma natural a compreensão correta e a sabedoria de como agir adequadamente. Então vamos lá, ó. O que o Lama está trazendo para nós aqui? Então, a base do budismo, a fundação, são as quatro nobres verdades: a verdade do sofrimento, a verdade das causas do sofrimento, a verdade da cessação do sofrimento e a verdade do caminho que leva à cessação. A primeira nobre verdade, a palavra é dukkha, e ela é pobremente traduzida para o português ou para o inglês, né? Suffering ou sofrimento, que não faz jus à palavra. Por que não? A gente precisa lembrar de uma palavra que é um pouco, vamos dizer, estranha ao nosso dia a dia, mas é a insatisfatoriedade. Ela faz mais sentido
para dukkha do que sofrimento. Porque dukkha é uma experiência cíclica em que o sofrimento e a felicidade estão juntas. Lembra? Prazer e dor. Então, é na mesma moeda. Como se a gente tivesse, por exemplo, aí o que é bom para nós? É sempre lembrar de exemplos. Lembra, né, pessoal? Então, o método é pensar, contemplar, repousar. Pensar, a gente leu aqui o Lama. Contemplar é evocar exemplos da nossa vida, do nosso dia a dia. Vamos trazer um exemplo, né? A gente já conversou sobre isso, mas é sempre bom trazer muitas formas de enxergar dukkha, né? Então, você passa na faculdade, no vestibular. Primeiro dia já é uma alegria, né? Daí vem o sofrimento, tem uma pressão, tem tribos, tem pessoas que pensam diferente e não é o lugar ideal, aquilo não é exatamente o jeito que você queria. Você pode passar na melhor faculdade, vai vir o sofrimento junto. Nasce o seu filho, uma felicidade. A qualquer coisa que aconteça com ele é um sofrimento que o pai e a mãe têm no coração. Então, é direto aquilo, entende? Então, é na mesma medida da alegria e da tristeza, prazer e da dor, da felicidade e do sofrimento. Por isso a gente diz insatisfatoriedade. A pessoa compra o carro que ela queria. O risco que acontece naquele carro é como se riscasse no corpo dela. Então dá para entender isso, gente? É no mesmo fenômeno. A gente não tem uma palavra em português para isso. Então a gente tem que entender o conceito. E aí eu fico desejando, aspirando alguma coisa que a gente já sabe que já vem dukkha junto. Entendem isso? Isso é experiência cíclica ou samsara. Daí eu vou olhar quais são as causas então de dukkha, do sofrimento ou da insatisfatoriedade. No geral, a gente vai apontar causas externas, né? De uma maneira superficial, a nossa avaliação é o Trump, é a guerra, sei lá, é a desigualdade social. A gente vai achar muitas causas que a gente vai projetar. Daí no budismo a gente vai ter que olhar que as causas verdadeiras do sofrimento, elas principalmente estão relacionadas à nossa fixação a uma identidade. E daí vem as emoções perturbadoras. Então, quando a gente olha o livro aqui, né, ó a capa do livro, quem tem ele em casa. Roda da vida como caminho para a lucidez. Aqui está o praticante, ele está segurando uma roda do Dharma, ele está com o pé no lótus. E aí tem os três animais aqui. Os três animais simbolizam os três venenos da mente. Isso é a causa do sofrimento. Não é nada fora. O primeiro animal é o javali, que é a identidade, a fixação. O segundo animal é o pombo ou o galo, que é a atividade incessante, é a aquisitividade, é o nosso apego, a nossa vontade de fazer as coisas do nosso jeito, sempre daquela maneira. Aqui é o karma, força do karma. E aí a cobra é a energia da defesa, da raiva. Quando você fala, quem mexeu no meu queijo? Sabe com quem você está falando? Ah, então aí a identidade se defendendo. Tá vendo? Então, isso daqui é a causa do sofrimento, é a causa de dukkha. Daí, a partir dali, eu posso olhar a roda da vida como um todo. Posso ver as emoções perturbadoras. Deixa eu ver se eu acho que no próprio livro ele tem um momento que ele coloca a roda da vida completa. Talvez todo mundo já tenha visto, né? Quem está aqui na capa, né? No comecinho ele tem uma outra página que deve ter inteira lá pintada. Isso são afrescos lá do templo de Viamão. Aqui está o comecinho, no meio da roda da vida, né, os três animais, depois os seis reinos da experiência, né, condicionada, e aqui em volta tem os 12 elos da originação dependente. Esse ser aqui que a gente às vezes se assusta é o Maharaja, o Yama, né, aquele que gere, né, o gestor da roda da vida. Aqui tem o reino de Amitabha, e aqui está o Buda apontando a experiência da iluminação, que a gente pode estar fora dessa experiência cíclica. A partir dos três animais,
daquela forma de operar a minha mente, eu gero as emoções perturbadoras. E aí eu fico refém delas. E aí que eu gero o sofrimento. Dá para entender então, gente? No geral, as pessoas elas não querem o sofrimento, mas elas não sabem soltar das causas do sofrimento. Então elas plantam aquilo e não querem colher. Então eu não quero soltar os meus apegos, mas eu não quero sofrer de quando o apego ele é mexido de alguma forma, né? Tá bom? E aí, gente, mais alguma fala, alguma colocação, ou dúvida? Pode falar, Gabriel, Renata. oi, boa noite, Boa satisfação, gratidão. noite. É uma questão, por gentileza, Gabriel. Na segunda, não sei se está audível o que eu estou falando, tá? Na segunda Nobra Verdade, menciona que todas as situações são construídas e artificiais. Assim, eu tenho uma dificuldade de entender essa artificialidade, é, ainda que tenha a minha visão deturpada, de ilusão e tal, mas guerras, injustiças, sofrimento dos povos, né? Dá para enumerar inúmeras coisas. É, como isso é artificial, né? É essa a minha dificuldade em entender essa artificialidade. Eu posso até trabalhar para não sofrer com isso, uma atitude mais proativa do que é que eu posso fazer e o que que eu estou fazendo e ver a questão cíclica. Ah, concluindo, então, é essa a dificuldade sobre a artificialidade das situações. Não sei se eu consegui ser claro. Tranquilo, Renato. Sim, com certeza. Eu vou tentar, né, responder, daí o pessoal também que sentir que puder contribuir, por favor, sempre participem. Então, na perspectiva do budismo, Renato, o que que acontece, né? Todo o sofrimento, toda a expressão do que nós estamos vivendo agora, ele é construído, porque a nossa natureza primordial, isso é o natural. Isso, vamos dizer assim, ah, é o que já é inerente, essa bondade fundamental, essa liberdade perante os fenômenos. Porém, tudo o que eu estou vivenciando agora, de uma forma relativa, convencional, eu construí e todos os seres foram construindo. Então, a gente vive numa live Jnana, que é o depósito de consciências, e a gente expressa isso. A gente escolhe certas marcas mentais e constrói a nossa realidade. Isso é de uma forma involuntária, inconsciente, é kármica. Karma não é alguma coisa, vamos dizer assim, um fatalismo, um determinismo. É um movimento. Quando eu ponho algo em movimento, eu faço aquilo construir. Mas, ó, o que que eu posso ver como artificial, por exemplo? Qualquer construção que eu possa olhar, eu vejo que aquilo é arbitrário. Aquilo é alguma coisa, uma concepção fabricada, como se fosse o castelinho de areia de uma criança na praia. Entende? A areia da praia é a mesma que a do castelo, mas só que ela faz um desenho no entorno e fala: Isso é o castelo. Se acontecer alguma coisa naquele castelo de areia, ela vai sofrer, como se fosse dela, como se fosse nela. Ela vai chorar por aquela construção. A areia é a mesma da praia. Se alguém pisar numa areia um pouquinho para lá, não tem problema. Se alguém pisar na areia exatamente onde ela construiu, aí ela vai sofrer. E isso é uma concepção arbitrária, você entende? Então, todas as experiências, elas são um fenômeno puro, elas são uma natureza livre, mas eu vou construindo elas por originação dependente. Essa é a segunda nobre verdade.
Então, a segunda nova verdade que fala das causas do sofrimento, quando o Lama fala que elas são artificiais construídas, ele está se referindo aos 12 elos da originação dependente, e é construção da nossa realidade. A gente constrói a nossa realidade por avidya, que é a não visão, cegueira. Eu não consigo perceber que eu não sou separado dos outros. Eu me sinto separado. Então eu reifico a dualidade. A partir deste momento, daí eu escolho marcas mentais, que é o segundo nobre, a segunda, segundo dos 12 elos. São os caras. E daí são os referenciais que eu adoto, aquilo que eu acredito, os meus paradigmas. Então eu me apego àquilo. Qualquer um que combater aquilo, que for se opor, eu tento defender aquela visão. Daí eu surjo como uma consciência, que é o terceiro dos 12 elos, que é Vijnana, uma consciência dual, separada. Então ela vai se ver como um eu, e tudo que está fora, da pele para fora, é o não eu. E aí é o problema. Eu reifiquei, eu fortaleci, entende? Eu corroborei a dualidade. Quando tem uma dualidade de um eu e tudo que é não eu, surgem as emoções perturbadoras. Que eu quero ir atrás daquilo que eu gosto e me afastar daquilo que eu não gosto. E assim vai, os 12 elos vão girando ali dentro, na nossa mente. Isso tudo é uma experiência construída, conforme o Buda realizou ali na noite da iluminação. Ele percebeu, ele viu os 12 elos atuando na mente de todos os seres. E ele, só que ele era o Buda, ele perguntou, ele mesmo teve que responder, né? No meio da noite, lá embaixo da árvore de Bodhigaya. Daí ele percebeu, ele falou, então o caminho inverso a gente vai ter que fazer. Isso nós vamos olhar com calma, Renato, no livro todo, tá bom? Eu acho que é bom que a gente não deve aceitar aquilo que está escrito. A gente deve partir da visão que é a nossa experiência. A nossa experiência é o mais importante. O próprio Buda falava isso. Não, você não deve seguir por um argumento de autoridade. Ah, porque o Buda falou. Não. A gente vai olhar. Se a gente achar que não está certo, a gente não precisa concordar. Os ensinamentos são provisórios também, a gente tem que testar. Eu não posso abandonar a natureza búdica em mim para acatar alguma coisa, porque não vai adiantar. Então, o caminho espiritual, ele é uma dualidade, vamos dizer assim, né? Uma tese e antítese juntas para formar uma síntese depois. Então, é uma verdade e uma dúvida. E aí a dúvida queima a verdade queima a dúvida. Isso é a nossa experiência na prática. Então, tem que olhar para aquilo e ver a partir da tua experiência, tá bom? Hein, Eu Gabriel? espero que eu tenha mais clareado do que clarificado do que complicado, né? Pode falar, Iris. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. É, tem esse ponto que ele tem essa dúvida, né? Eu acho que eu lutei lutei um pouco com esse ponto, assim, também. E disso que ele fala dessa experiência coletiva de sofrimento, né? Porque eu acho que em algum momento a gente questiona essa questão, porque às vezes o caminho espiritual ele vai parecer um pouco egoísta, assim, ou que a gente vai então resolver a nossa mente e o sofrimento vai acabar porque a gente está resolvendo individualmente a nossa mente. E acho que um ponto que, não que eu tenha compreendido esse ponto, mas eu entendi que esse ponto vai solucionar talvez essa questão quando eu compreender, né? Assim, eu, eu entendi que é um ponto que eu preciso chegar lá para entender que a gente, no começo do caminho, onde a gente está agora, a gente vê tudo muito como individual, a gente ainda tem esse foco muito presente no eu. Então a gente começa a meditar, a gente vai melhorando e vai melhorando as nossas emoções, e a gente entende que o nosso sofrimento vai diminuindo, mas o sofrimento do mundo continua muito vivo, né? Muito claro. É, E então esse ponto é o ponto do individual. Eu entendi que em algum momento esse nosso trabalho de iluminar, ele tem que deixar de ser individual e começar a ser coletivo de alguma forma. E que a iluminação ela não vai acontecer dentro deste eu, né?
deste eu que enxerga o mundo separado, que nem você estava falando. Então, os karmas e os sofrimentos e a iluminação, de algum modo, nenhum deles é individual. Todos são coletivos. E é, a gente vai ter que deixar essa mente que olha de um ponto individual para então compreender. Então, tem o ponto da meditação e esse ponto interno que a gente vai indo para dentro e vai compreendendo as emoções e lidando com o interno, mas aí tem um ponto que é também o olhar ao mundo e começar a dissolver esse interno, externo. E aí, não, aí a gente não vai mais estar indo para o interno, a gente vai estar purificando essa visão do interno e externo e a partir daí o sofrimento, é, esse sofrimento que a gente vê que ele realmente existe, a guerra, a fome, não tem como não entender esse sofrimento como existente, mas aí a gente compreende que é essa coletividade, né? Essa coletividade de karma e, e talvez a coletividade da nossa compaixão também, né? Uma coisa coletiva sempre, não individual, que vai dissolver esse sofrimento. Então, e esse ponto que eu. Não que eu tenha ele muito claro, mas eu entendo que esse é o ponto, assim. Pra mim parece isso. Muito bom, é isso aí. A gente vai ter que ir transcendendo, né, a individualidade, é isso mesmo. E deixar isso bem claro para nós, das quatro novas verdades, né? A verdade do sofrimento, a verdade das causas do sofrimento, é o que a gente estava olhando agora, dukkha, né? E as causas. Depois a gente vai ver que é possível cessar as causas do sofrimento, que é a terceira nova verdade. E aí, qual é o caminho para cessar? Então, vocês vejam, né? É uma mensagem muito positiva. Então, todo mundo já entrou em contato com o sofrimento. Todo mundo já sofreu ou viu alguém sofrer, ou sofreu por alguém. Então, você tem a experiência na pele do sofrimento. Aí a gente vai ver que métodos eu vou usar para lidar com o sofrimento. As pessoas usam os métodos mais esdrúxulos, que nem sempre têm os resultados positivos, certo? Pode usar uma droga, ela pode usar, que a gente já falou, Netflix, ela pode ir comer alguma coisa, vai na geladeira, vai procurar alguma coisa para cobrir o sofrimento. Aqui nós não vamos fazer essa perspectiva, essa abordagem, a gente vai olhar direto para o sofrimento e ver quais são as causas. Por que que eu realmente sofro? Por que os seres sofrem? Primeira coisa, por exemplo, que vem na minha mente é o nosso apego a uma visão da permanência das coisas. A gente não vê que as coisas são impermanentes. E aí a gente sofre quando as coisas mudam. Não é verdade? Só que a impermanência é a lei da natureza, aquilo é muito natural as coisas. Se uma semente não morre como semente, ela não nasce como um broto e depois não vira uma árvore, não dá frutos. Então, é da natureza elas mudar. Só que a gente não vê assim. Então, faz parte. A gente fica feliz quando nasce e fica triste quando morre. Só que é natural. Se há o nascimento, vai haver a morte. É inevitável. Só não vai haver a morte se não houver nascimento. Vocês entendem o que é dukkha? Então, essa é a experiência. Então, a gente vai começar a olhar todas as experiências que é natural a impermanência. Não é que o Buda inventou isso. É desde o início, desde antes, né? Desde o começo, vamos dizer assim, né? Que não tem começo, não tem fim. Mas as coisas é da natureza da realidade mudar, porque a natureza é livre, ela se manifesta de muitas formas, né? Então, isso é um ponto, por exemplo. Depois ele vai falar para nós aqui, então, que a terceira nova verdade aponta para a possibilidade de transcendermos essas situações. Podemos ultrapassar a existência cíclica de nascimento, sustentação de vida, decrepitude e morte. Então, isso são as quatro montanhas do budismo, né? Que a gente vai falar o nascimento,
a decrepitude, a doença, a velhice e morte, né? Então, isso daí que fica pressionando a gente de alguma forma. Então, eu vou precisar ver que é possível transcender essa experiência. E aí que eu vou mergulhar dentro do caminho espiritual. E quando a gente faz isso também, que a Iris trouxe, né, o Renato também, não é alguma coisa separada, individual, porque a nossa mente, eu acho de uma maneira assim superficial que ela é isolada, como se minha mente ocupasse aqui dentro do meu cérebro, alguma coisa assim. Mas a minha mente não é separada dos seres. Nós somos seres de relação, nós somos interdependentes, a gente não existe em si e por si. Por isso que quando eu entro no caminho espiritual, eu encontro um pouco de paz, serenidade, compaixão, bondade amorosa, isso necessariamente vai reverberar nos seres com quem eu convivo, porque a gente é uma teia, é um tecido, né, que a gente vive. Então, se a gente está aprofundando a prática, se tem a motivação de bodhicitta, né, de envolver os outros seres para beneficiar eles, então aquilo que eu estou fazendo vai reverberar neles. Porque a mente não é isolada, não há uma mente individual. Está fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Pode falar que não também, não tem problema. Não é para concordar, tá bom? Muito bem. E depois ele entra na quarta nobre verdade, daí é quando a gente vai explicar o nobre caminho de 8 passos. Todo mundo já deve ter ouvido. Começa com a motivação, depois evita as ações negativas, produz ações positivas e dirige a própria mente através da meditação. A nossa motivação, ela começa estreita. Eu quero me liberar do sofrimento. Não aguento mais. Vá de retro, isso tudo, essa confusão. Então, isso é o começo. Depois eu vou ampliando e abrindo meu coração para englobar todos os seres. Né? A gente falou que até que toda a biosfera, todos os bilhões de universos, todos os seres, eles estão ali e eles também não querem sofrer, eles querem ser felizes. Daí eu vou ver como é que eu faço para alcançar isso. Eu devo continuar jogando mais lenha na fogueira, gerando mais emoções perturbadoras, me tornando refém, gerando confusão para mim e para os outros? Não, então eu vou evitar as ações negativas de corpo, fala e mente. Ele não chegou a citar aqui, depois no livro ele vai olhar com mais calma. Mas é isso, evitar as ações negativas. Daí isso é a segunda, terceira e quarta nobre, segunda, terceira e quarta passo, nobre caminho de 8 passos. O primeiro é a motivação, depois evitar ações negativas de corpo, de fala e de mente. Né? Depois eu vou entrar no quinto passo do nobre caminho de 8 passos, que é gerar algo positivo, benéfico para os seres. E o que é benéfico para os seres, pessoal? Numa quarta-feira, às 9h04 de maio de 2025, o que seria benéfico para os seres? Então, a gente já impactar menos nos outros, isso já é muito bom. Ou seja, eu não prejudicar já é benéfico, na é verdade. E depois eu começar a acolher as pessoas, entender elas no mundo delas. Lembra? Compaixão, amor, alegria e equanimidade, as 4 qualidades incomensuráveis. Depois, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria. As 6 perfeições. É isso que nós vamos praticar. Daí nós vamos olhar com calma ali. Tudo que gerar benefício, mas não pode ser fake, porque a motivação é o que colore a nossa ação. A nossa ação, ela não vai ser virtuosa, mesmo que aparente virtuosa. Entende? Eu posso tirar foto, postar no Insta e aquilo bombar. Mas a minha motivação era da minha reputação alcançar, né, a galáxia. Então não é o caso, entendeu?
Não importa, então, as ações, o quilate das ações, quanto eu fiz, se eu inaugurei hospitais, se eu ajudei crianças no orfanato, se eu ajudei velhinhos, não importa. Se a minha motivação estiver distorcida, daí as ações elas vão estar a partir da minha motivação. Se eu fizer uma ação muito pequena, simples, imperceptível, que ninguém vê, mas a motivação é pura, que aquilo vem fluido, natural, e você realmente queria o benefício para o outro, aquilo é potencializador. Vocês entendem isso, gente? Então, uma coisa muito simples, mas se for decoração de intenção, por isso que a gente, às vezes, a gente subestima o poder das aspirações e da motivação e da intenção das coisas. A gente acha que é só uma coisa muito mecânica, externa, por fora. A gente tem que ver, antes de tudo, estabelece essa motivação internamente. Olha para o seu mundo interno. Traz o seu coração o melhor que ele puder, né? Então aquilo vai reverberar positivamente, né? Ampliamos nossa capacidade de ajudar os seres e desenvolvemos as habilidades de meditação. Então a gente vai gerando os meios hábeis e a meditação é isso também. Eu preciso, né? Então, se eu percebo, se eu quero evitar prejudicar os seres, eu quero beneficiar os seres e a mim mesmo, eu preciso que a minha mente não seja uma mente caótica, de macaco louco picado por uma abelha, pulando de galho em galho. Então é isso, eu tenho que trazer uma mente mais serena. Daí faz sentido meditar. Daí isso é uma motivação boa. Se a minha mente estiver pulando de um lado para o outro, é difícil eu ter, por exemplo, paciência com o outro, porque eu vou querer sempre uma outra, um entretenimento, uma outra história, algum outro estímulo, não é verdade? E paciência comigo mesmo também. Então, eu preciso trazer esse foco, a mente mais calma, mais serena, mais maleável. Então, fazer a chamata é bem importante, porque a gente tem que treinar esse exercício de liberdade que é não precisar responder frente a um fluxo de estímulos. Então surge um monte de coisa na minha frente, na hora já vem um impulso. É como se fosse geminado. A pessoa fala uma coisa, aquilo é só um som, mas eu já venho dentro de mim, eu já tenho que falar, eu tenho que, sabe, tenho que responder, reagir, na verdade, né? Então eu preciso abrir esse espaço entre o estímulo, que é visto como externo, e o impulso interno. E aí eu treino isso na meditação. Aí você pode ficar minimamente com uma cara zen e aquela pessoa na tua frente lá, baforida, bravejando ali, são sons, são aparências, como se fosse um holograma lá do Star Wars. É isso, é uma tela. A pessoa não tá mal, você tem que manter o seu equilíbrio. Se você entrar na bolha e sofrer junto com ela, você não vai ajudar. Sabe quando você está querendo ter razão e o outro está nos infernos? Não tem como resolver. Você tem que primeiro manter o seu equilíbrio, a sua energia. Isso é ação de poder. Mantenha a sua energia equilibrada. O outro não está bem, mesmo que ele queira ter razão, que ele queira pôr você para baixo, que ele queira fazer o que for. Ele está com sofrimento, ele está destilando veneno ali. Eu tenho que transformar o veneno em um antídoto para ele. E não tomar mais veneno e os dois ficar mal, um briga com o outro e pronto. Aí piorou. Aí eu não resolvi. Então, nessa hora, equilibra a minha energia. E daí eu tento pacificar a situação, não entrando na bolha do outro, mas também não gerando uma aversão aos seres. Entende? Isso é uma linha tênue ali, porque eu tenho que entrar um pouco na bolha dele para tentar entender ele, mas eu não posso entrar tanto que eu fico cooptado e dragado para aquela história. Então, está fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? É isso, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentário, tá bom? Muito bem, daí o que que o Lama vai falar para nós? Ó, toda a explicação teórica está no nível que chamamos de visão.
Aí a gente vai olhar na abordagem do Dzogchen, né, que é a grande perfeição, que reúne todos os ensinamentos. O Garab Dorn, ele vai falar para nós assim: visão, meditação e ação. Isso resume o caminho. A visão são todos os ensinamentos, toda a teoria, tudo aquilo que o Lama está dizendo para nós. A gente tem que ter a visão da vacuidade, da natureza dos fenômenos, tudo que é visto como externo, daquilo que eu vejo como mente. Então, eu tenho que observar isso. Depois vem a meditação. Eu tenho que pegar essa visão e estabilizá-la, ou seja, traduzi-la em realidade, trazer ela para a minha experiência pessoal. Eu não posso ter uma compreensão simplesmente cognitiva, teórica, que ela é como um remendo que vai cair. Eu preciso trazer aquilo para o meu ser, para a minha experiência. Os meus olhos vão, a partir daquela experiência, ver a realidade com aquela compreensão. Isso é tornar o Dharma vivo. E aí depois, então, visão, meditação, vem a ação. Aí é a ação no mundo. Eu ajo a partir da visão. E ela já está estabilizada pela meditação. Essa é a função, então ele vai falar lá, ó, precisamos transformar cada um desses itens em uma forma de meditação. Lembra? Os itens, então, as quatro nobres verdades, o nobre caminho óptimo, assim por diante. Qualquer teoria que você ouça, né, os ensinamentos, para poder compreender aquilo mesmo. Pois existe uma distância entre entender uma coisa e conseguir transformar essa compreensão em algo vivo em nossa experiência de mundo. Essa é a função da meditação. Lembra? Eu já falei isso brincando com vocês. Então, pode ter um pneumologista que fuma 2 maços por dia. Pode ter um professor de ética que é profundamente corrupto. Então, isso a gente já sabe. A pessoa sabe na mente dela, né? Pode ter um praticante fake que sabe falar tudo aquilo muito bonito, mas ele não muda a vida dele. Ele ainda briga com as pessoas, ele ainda tem raiva, ele ainda está mal. Então, é isso. Então, a gente tem que transformar a experiência e não saber aquilo decor para falar para os amigos, para falar para a família, para falar no boteco. Não é nada disso. É o que que é a tua vida mesmo. Transformou a tua vida, a tua experiência? Quando a meditação estabiliza a compreensão, tornando-a viva em uma prática em nível de corpo, energia, mente, paisagem, passamos para a terceira etapa da ação. Então, você ouviu os ensinamentos, que é o pensar. Você contemplou os ensinamentos e foi trazer exemplos na sua vida, estabilizou aquilo através da meditação. E aí, então, se abre uma nova paisagem ou até uma mandala para você. Então, você não está mais no mesmo ponto que você estava antes. Você olha para a experiência do dia a dia e você nasce de um outro jeito. Dá para entender isso? Você não é mais a mesma identidade, é uma outra coisa agora. Ou pode ser a mesma identidade reformatada. Isso vai acontecendo também, você vai gerando upgrades na sua identidade, né? Natural. Isso acontece mesmo. Vai suavizando. Antes, o que que era? A gente era muito aguerrido, as nossas posições, as nossas visões. Lembram disso? Era uma coisa assim, eu era tipo assim, caloroso, panfletário, aquilo tinha que ser do meu jeito, a minha visão, não é assim? E aí, onde eu chegava, eu impactava, porque eu olhava com um olhar crítico, todo mundo que não pensava igual a mim. Isso é a visão do adolescente, não é isso? Agora, tem gente que vai até os 80 anos adolescente, a gente não quer chegar nesse ponto. Então, a gente tem que aproveitar e transformar a nossa experiência. Primeiro é a humildade de perceber que cada ser tem um tipo de mente, tem um estilo de viver a vida. Tá tudo bem. Cada ser tem uma religião, tem um caminho, tem uma visão de mundo. Isso é muito natural. E se agora eu pensar que eu, no meu mundinho, e tudo vai ter que ser a minha imagem e semelhança, o mundo inteiro tem que pensar igual a mim, funcionar da mesma forma, olha que loucura isso. Então eu vou entender, cada pessoa tem uma mente diferente, tem um jeito diferente de ver as coisas. Eu preciso minimamente ter essa alteridade, né? Isso é uma empatia mínima, assim. Por isso que o altruísmo se torna um meio hábil para a gente poder sair de dentro de nós,
dessa bolha, né? Dessa mente estreita. E depois vamos continuar aqui, então, para a gente terminar, né? 9h15, vamos lá, até as 9h30. Tudo compreendido e praticado, olha lá, essa é a função da meditação. Quando a meditação estabiliza a compreensão, então é o que ele falou, né? Sabe o que que vocês podem perceber também, assim, um outro exemplo que me veio agora, que torna vivo, é o sonho. Vocês podem olhar o sonho de vocês. Como é que está o sonho? Então, se o ensinamento está fazendo sentido, está transformando, o sonho muda também. Às vezes a gente tem sonhos recorrentes, ou que seja o mesmo padrão. Ele vai mudando, vai transformando. Quando você faz uma imersão, quando você faz um retiro, quando você faz uma viagem, né? Quando você muda o trabalho, você vai ver também como era 10 anos atrás, 15, 20 anos. Que tipo de sonho você tinha? Você vê de uma forma sutil como é que a sua mente opera. Porque quando a gente surge no sonho, a gente surge como um personagem. Só que o personagem ele é inseparável daquela paisagem. Então, a paisagem e o personagem é a sua própria mente que cria, que constrói. Então, ela está mostrando quais são os referenciais, o que está balizando a tua experiência. É uma boa forma de você se conhecer, anotar os sonhos quando você acorda. Ou antes de dormir, respirar, fazer um pouco de chama até a tua mente ficar mais tranquila, mais receptiva, fazer essa aspiração, que eu possa trazer mais lucidez para o momento de sonho. Se a gente passa basicamente um terço da nossa vida dormindo, que seja bem aproveitado, né? Das 24 horas a gente dormir 8 horas. Né? Tendo compreendido e praticado os ensinamentos nos 3 níveis, visão, meditação e ação, os conteúdos continuam os mesmos, mas agora, quando pensamos na primeira nobre verdade, sofrimento, né, dukkha, não pensamos mais de forma teórica, passamos a ter uma experiência imediata, incessante. Não pensamos, oh, que pena isso, que pena aquilo, para a partir daí elaborarmos pensamentos até o ponto de podermos entender de forma mais profunda. Quando estamos no nível de ação, tão logo as situações surgem, brota de forma natural a compreensão correta e a sabedoria de como agir adequadamente. Agora, como é que nós estamos? Nós estamos assim, ó, isso ainda se der tudo certo, né? A gente está como a bolha do praticante. A gente entra nas histórias das pessoas, na situação, no trabalho, na família, e aí você para, opa, cara, eu não preciso entrar assim, não preciso mergulhar tanto. Deixa eu ver lá, você vai lá acessar os ensinamentos, deixa eu lembrar, o que que eu devo falar, mas o que que o Lama falou? O que que eu tenho que fazer mesmo? Daí, isso é uma forma de eu poder tentar trazer lucidez para a experiência. Aqui o Lama está falando depois que eu introjetar, que eu então tiver a experiência viva desses ensinamentos, o Dharma vai surgir na hora, momentâneo, e não subsequente, entendeu? Porque por enquanto a gente olha a experiência, eu tenho que parar um pouco, opa, o que que eu devia fazer mesmo? Daí você vai lá procurar na sua mente como que é que eu devo agir. Hum? Até o momento, então, agora, se eu for treinando, praticando, aprofundando os ensinamentos, você começa a olhar a experiência. Você não vem, sabe o quê? Com um monólogo pronto. No geral, o que que acontece? A gente é como se fosse um personagem de algum filme que a gente mesmo elegeu, o personagem a gente construiu, que é artificial, a gente construiu a história do filme e a gente está naquela demanda, é nossa agenda pode ser oculta, pode ser direta, então a gente tem aquele estilo, schedule, tem que seguir aquilo. Se alguma coisa estiver me atrapalhando, eu vou passar por cima. E aí eu não estou aberto para a realidade como ela se mostra, como aquilo se dá. Vocês entendem isso? Então eu estou dentro como se eu tivesse assim num fluxo. Eu tenho que seguir aquilo, mas a gente está livre. Pense assim, você está num campo, você está num parque, você pode fazer qualquer trajeto, qualquer itinerário, você pode se construir de qualquer forma, mas a gente escolhe um certo jeito de se construir. E é isso já vem junto uma ação que já está embutida.
E aí eu quero também o quê? Um resultado. Isso é experiência cíclica, entendeu? Isso é o sofrimento de dukkha, que eu me construo numa identidade e eu quero obter os resultados correspondentes, né? Aí eu perdi a minha liberdade, né? E eu não perceber aquilo como algo livre, porque eu posso mudar, não é verdade? Eu posso seguir ali pela ciclovia, chegar uma hora parar. Agora não, agora eu vou parar, vou sentar, vou contemplar, vou ver a vida de uma outra forma. Eu posso mudar o meu itinerário, é esse que é o ponto. A gente não é assim obrigado a seguir fazendo a mesma coisa a vida toda, né? Muito bem. Então, quando estamos no nível de ação, tão logo as situações surgem, brota de forma natural a compreensão correta e a sabedoria de como agir adequadamente. Aí, para finalizar, aqui na página 11, ele lembra de Shagdu Rinpoche, né? Eu me lembro do meu mestre, sua eminência Shagdu Toku Rinpoche, que por uma natural humildade dizia: eu sou como um vagalume. Essa luz se acende e se apaga, se acende e se apaga. Se ele, que era um mestre com reconhecida sabedoria e prática, se achava um vagalume, que diremos nós? Somos como velas de Natal, que só acendem uma vez por ano. Mas ele afirmava: existem mestres que são como faróis, que têm a luz incessantemente acesa, orientando todos os seres. Só ouvir isso já nos conforta e nos deixa felizes, porque prova que é possível, com corpo ou sem corpo, existem faróis incessantemente ligados, servindo de referencial para todos nós. Esse foi um exame resumido do caminho em seus três níveis. Tudo que formos aprender no budismo estará em algum ponto desse roteiro. Então, isso aqui é como se fosse o eixo, né, dos ensinamentos, e a gente vai poder encaixar e observar aquilo tudo. Isso é comovente de ver, né, o Lama falando do mestre dele. Então, a gente sente essa conexão, né, de coração quando a gente vê um ser que a gente se inspira, né? Pode ser o Lama Santen, outros lamas, o Dalai Lama, e assim por diante. Alguém que você sente a conexão, sente que a pessoa é a personificação dos ensinamentos. Ela não é só que ela compreendeu a teoria, ela fez aquilo que ele está falando, ela é a expressão, ela manifesta aquilo no jeito dela andar, no jeito dela falar, no jeito dela olhar, dela viver a vida. Não é só a hora que ela fala. Tudo bem, pessoal? Perguntas, comentários, críticas, sugestões? Tem os 0800 ali embaixo na câmera. Foi bom? Tranquilo assim? A gente vai indo no andamento, a gente olha o texto, daí a gente contempla um pouco, né? Surgir perguntas, a gente vai debatendo, conversando, a gente não tem respostas, né? Mas a gente tem visões que vão ajudando a gente a se olhar, né? Isso são como um espelho para a gente reconhecer a nossa própria mente. Tá bom? Então a gente vai fazer um pouquinho de silêncio agora e a gente vai fazer então Metta Bhavana, a meditação do amor universal, que tem no Metta Sutta do Buda em Pali, esse ensinamento que ele ofereceu para praticantes que estavam com medo dos demônios na floresta. E aí ele falou assim: vocês comecem a olhar eles dessa forma, aspirando que todos eles sejam felizes e que todos eles sejam livres. Então, encontre uma posição confortável, relaxe o seu corpo, solta quaisquer pensamentos que surjam em sua tela mental. Apenas respire, repouse. Perceba que quaisquer compreensões, insight, qualquer benefício que tenha sido gerado, que isso possa se espalhar nas 10 direções.
A gente vai fazer o Metta Baba nessa meditação. Você pode trazer alguém que você ama, que você se inspira, que tem carinho, e depois expandir para os outros seres, para você mesmo, as pessoas com quem você convive. O Metta Bhavana, a meditação, né? O cultivo do amor universal, da bondade amorosa, são essas quatro frases do Buda. Todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam livres do sofrimento. Todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e que todos os seres superem as causas verdadeiras do sofrimento. Então você olha seus familiares, as pessoas mais próximas, seus amigos, colegas, e tente expandir cada vez mais, incluindo todos os seres. Que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Então a gente vai passar para a dedicação. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todos os que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome, o sofrimento, diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e vidas futuras. Possam claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações de poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possam alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final, prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Bhakti Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Deutzen possa florescer e permear os três reinos, que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Engocho Samri Uche Zambi Sasum Chaparve Broju Josun
Manvardam Midradusam Gelecho. Muito bom, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado da presença. Uma excelente semana para todos. Quarta-feira que vem, estamos aqui de novo, né? Tchau, boa noite. Beleza, Gabi, Valeu. obrigada. Obrigado. Tchau, Até. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.